Muito boa noite para vocês, hein? Sejam bem-vindos. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, 11h49. Terminou agora lá na Neoquímica Arena em São Paulo. O Corinthians é campeão paulista 2025. Hoje jogo contra o Palmeiras, recorde de público por lá. O jogo terminou empatado por 0-0. O Palmeiras perdeu um pênalti, hein? Com o Rafael Veiga. E assim o Corinthians volta a vencer o campeonato estadual e impede o tetracampeonato alviverde. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vamos lá no Twitter, hein? No X, hashtag Troca de Passes. Queremos ouvi-los, certo? Como também quero ouvir Carlos Eduardo Mansur. O Corinthians foi campeão paulista, Mansur. Um jogo duro, disputado, é verdade, de pouquíssimas emoções no aspecto de chances criadas de gols. Ao final de um 0-0 lá na Neoquímica, o Corinthians volta a erguer a taça do campeonato estadual. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Acho que o torcedor do Corinthians tem todo o direito de comemorar. Conquista justa, definida basicamente pelo talento ofensivo dos seus jogadores, que no primeiro jogo produziu uma jogada de gol muito bonita, que acabou sendo o diferencial da decisão. Dito isso, gente, a gente não pode se conformar em ver essa final do Paulista, mas tantas outras finais de estadual pelo Brasil, porque essa acabou fechando esse ciclo dos estaduais pelo Brasil, foi a última a ser disputada. A gente não pode se conformar no que o futebol brasileiro conduziu e transformou as rivalidades locais. Elas foram transformadas numa licença para o ganhar a qualquer custo, com qualquer recurso, com qualquer ambiente e com qualquer tipo de comportamento das pessoas. Não dá para a gente se conformar em aguardar um clássico desse porte, um Corinthians e Palmeiras, dois times importantíssimos do futebol brasileiro, como aconteceu em várias outras finais do estadual do Brasil, que você chega ao final... Tem aqui um dado. Você chega ao final da maioria dos estaduais do Brasil e você não consegue ter nenhuma base de análise do que esses times possam ser, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Porque os jogos são transformados em briga de rua. Então, chegou um dado momento do jogo, o que a gente teve especialmente nos últimos 25, 30 minutos hoje na Neoquímica Arena, transformaram a má atuação dos times do restante do jogo em um debate até periférico. A gente não devia se conformar com essa má atuação, porque era um jogo que podia nos entregar muito mais. Mas aquilo se transformou num debate periférico, diante do festival de falta de educação esportiva que a gente viu dali até o final. Falta de educação dos jogadores que se engalfinharam no primeiro lance do jogo e foram se engalfinhar em quase todos os últimos lances do jogo. Incapazes de manter um comportamento respeitável em relação ao jogo, ao público, a qualquer mínima noção de esportividade. Depois a falta de educação como clubes também. Porque não dá para, em tudo que é clássico pelo Brasil, chega na reta final e começa a assumir bola. Isso é anos 80. Não dá. E, por fim, do público. A gente está formando também um público que está se conformando, que ir ao estádio de futebol para ver entrar num território de lei própria. E que você pode, com qualquer tipo de recurso, achar que ajuda o seu time a ser campeão. Jogando rojão no campo, sinalizador, todo tipo de objeto. O jogo não andava em dado momento. Não dá para. O futebol brasileiro não pode ser isso. Uma final que dos últimos 20 minutos, eu não tenho certeza se 5 deles foram jogados. É um espetáculo muito pobre, muito triste, muito deprimente. O futebol brasileiro não pode se conformar com isso. E, de novo, gente, foi hoje no Corinthians e Palmeiras, foi hoje no estádio do Corinthians, mas acontece com frequência em vários lugares pelo Brasil. Eu assisti a várias finais dos estaduais em que os jogos não andavam. A gente não pode se conformar com isso. O futebol brasileiro hoje é capaz de contratar jogadores que não eram acessíveis aos nossos clubes há muito tempo e que podem oferecer espetáculos muito melhores do que isso. Não dá para a gente achar que isso está certo, que isso é normal, que isso é justificado, seja pela paixão, ou seja pela tensão emocional de uma decisão, pela rivalidade. Tem que ter um limite, gente. A começar pelas comissões técnicas. A comissão técnica do Palmeiras, hoje, a forma como ela pressionou a arbitragem no lance do pênalti, e não estou discutindo se era justo ou não o cartão, mas é desrespeitosa. Excede o limite do você ir ao árbitro reclamar, protestar uma decisão.
Então é de todos os lados, não é o Corinthians, não é a Neoquímica Arena, é onde a ocasião permita, onde a ocasião coloca um jogo com esse nível de tensão e um jogo decisivo. O futebol brasileiro não pode se conformar com isso. É como o espetáculo de futebol foi muito pobre hoje, muito pobre o que se viu na Neoquímica Arena. Dito isso tudo, que o Mansur tem absoluta razão, o Corinthians volta a comemorar um título, né, importantíssimo. E me desculpe ter falado mais disso que do jogo, porque não dá para se conformar. Mas você tem toda a razão, e tudo isso que você disse foi muito bem observado. E realmente é de se lamentar a falta de futebol que aconteceu hoje lá na Neoquímica Arena. Agora, o título, acredito que tenha sido merecido, não, Alex? Porque o Corinthians, embora não tenha feito um jogo bom hoje, soube jogar o jogo de ida lá na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, e fez um bom campeonato estadual, a melhor campanha da primeira fase, em que pese a eliminação da Libertadores, que deixou uma péssima impressão naquele momento tão específico do ano e tão importante para o 2025 que se desenhava para o Corinthians, o time soube se reerguer ali, se recuperar a ponto de vencer o forte time do Palmeiras hoje em casa, diante de mais de 45 mil pessoas de novo. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, a todo mundo que está em casa. Só para acrescentar nisso que o Mansur falou, esse protagonismo desse tipo de coisa eu também não vejo necessidade. Até porque o ambiente do jogo era totalmente controlado pelo Corinthians. O jogo não foi bonito, mas o Palmeiras não fez nada por onde. Teve 2 lances, que foi da finalização ali do passe do Veiga, que o Vitor Roque ele foi finalizar errado. Isso. O pé direito ele era pra conseguiu, bater de esquerda, de direita. falando de jogo, de conseguir passar, e depois o do pênalti, que foi pelo trás do Félix Torres, que eu concordo que seria uma falta para cartão amarelo. Isso aí. Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira vai estar aqui para falar sobre as questões da arbitragem também. Mas é um tipo de vitória, de título, e lógico para o Corinthians, do que vem vivendo nesse período, e se a gente for pegar desde que o Duílio assumiu lá atrás, que veio tentando reorganizar, mas terminou a gestão ruim, e esse presidente pega com toda essa complicação, consegue montar realmente um time, e um time competitivo, que infelizmente foi muito mal na Libertadores e deixou escapar uma possibilidade, uma grande oportunidade, porque tem um time sim competitivo. E esse tipo de título, esse tipo de jogo, onde você faz um campeonato inteiro sendo o melhor do campeonato, que acaba coroando, realmente é algo que traz um alívio, traz uma importância, traz uma luz no sentido competitivo, esportivo, para o restante da temporada mesmo, sem Libertadores, e acaba tirando, de certa forma, uma tensão, até desse lado político, de repente, né, que acaba a nova diretoria conquistando algo, para poder seguir dando os passos que são importantes do lado financeiro, de equação de algumas coisas. Mas de campo foi um time maduro, aquilo que não foi na Libertadores. Foi um time que teve um controle em cima de um Palmeiras que não é fácil, não é comum você ter isso. Não criou chances, mas não permitiu também muitas chances, né? Então, defendeu 180 minutos bem o Corinthians. Bem, e o que o Corinthians fez de diferente no sentido de defender? Porque com a bola, como o Palmeiras marcou pior e o Corinthians jogou melhor com a bola, essa questão de eu marcar pela frente, fechar a linha de passe, o Corinthians fez muito bem. O Palmeiras fez isso com a certa ansiedade, tá com o 0-1 atrás, de pressionar às vezes com Estevão e Vitor Roque, os 2 zagueiros, sempre sobrava alguém. Se eu vinha no volante, eu vinha atrasado, sobrava um lateral para eu poder escapar. E aí, lembrou muito o jogo da seleção brasileira, inclusive, nesse aspecto contra a Argentina, né? Pode ser. Sempre tinha um jogador adversário sobrando na saída de bola. O Palmeiras não foi um time tão omisso quanto a seleção brasileira, mas o Corinthians fez um jogo de imposição tipo da Argentina, sem a qualidade da Argentina, para criar chances e tudo. Mas eu acho que resume-se isso de o Corinthians ter terminado o ano muito bem, e ter começado esse ano bem fora Libertadores. Então acaba realmente um título, ele traz algo importantíssimo para uma certa sequência, para essa gestão que está no segundo ano, e que realmente mostra também que esse Palmeiras ele precisa melhorar, ele precisa evoluir. Para um campeonato ou para campeonatos de compromisso que vão vir aí para frente, tem um time, um elenco com jogadores excelentes, mas que hoje, de novo, se você for ver um Veiga, um Estevão, né, de talentos, Vitor Roque, eles não conseguiram jogar assim, não conseguiram trazer algo. Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Nesse momento, e amanhã, sim. Tá bom. Depois de amanhã, acho que também. Tá. A gente vai ter 2, 3 rodadas do Campeonato Estadual. Se o time conseguir, Corinthians, bons resultados, estadual continua aquecido. E dá um respiro pro Ramon também. E se o time perder, for jogar mal, é óbvio que não vai ser esquecido, porque teve tudo que você falou. Evitou o tetra do Palmeiras,
o jogo foi contra o Palmeiras, perdeu um jogador, terminou com 10 atletas em campo. Goleiro pegando pênalti. Venceu o jogo do Allianz Parque. Por mais que não tenha jogado uma grande partida, mereceu, porque não foi um jogo com interferência de arbitragem. Um jogo extremamente limpo, ganho por mérito do Corinthians, ser mais preciso na finalização. Né? A gente tem diversas coisas que transformam o resultado numa coisa maior. A taça em si, quando você olha a galeria de troféus do Corinthians, essa taça ela não é tão relevante assim. Então, no momento, sim, eu acho que o título ficou com a equipe que jogou o melhor futebol da primeira fase. Isso não significa que a equipe merecesse vencer. No mata-mata, o Corinthians jogou bem, acho que conseguiu os resultados por mérito. Quando a gente fala sobre arbitragem, para mim a única coisa que tira mérito de um resultado é quando o árbitro muda o resultado do jogo. Para mim o único erro foi o atraso na expulsão, né, do Félix Torres, mas eu não acho que isso tenha interferido no jogo de hoje, foi muito rápida a expulsão logo depois, ou seja, tem a ver com o Corinthians conseguir jogar no erro do Palmeiras na partida de ida, o Corinthians hoje conseguir segurar o Palmeiras, e eu acho que dentro da ideia do que o Ramon quer de futebol, o time está encaminhado. Ainda pode produzir mais, mas o time está encaminhado. Acho que o jogo tinha outros aspectos, né? Até porque era um clássico e uma decisão. Já o Palmeiras, do outro lado, não joga o futebol que deve jogar com o elenco que tem há muito tempo. Não é desse ano. Eu repito, já disse algumas vezes, o Palmeiras só conseguiu a colocação do Campeonato Brasileiro ano passado porque o Estevam carregou a construção da equipe nas costas. Né? Era bola no Estevam e resolvia. Coletivamente, a gente não vê muita coisa e o time perde gols quando consegue construir. Hoje foi uma versão das mais pobres do Palmeiras ofensivamente, inclusive acho na ideia de jogo também. O que é impressionante, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente falava também, né, Jean, sobre dificuldade do Corinthians nos jogos mais pesados e a Libertadores acabou provando um pouco isso, mas se a gente pensar em termos de Paulista, que é essa conquista, né? Venceu os 2 clássicos contra o Santos, teve 3 clássicos contra o Palmeiras, venceu 1, empatou 2, inclusive jogando 2 fora, ganhou 1 fora, né? E só teve uma derrota ali pro São Paulo, né? Quer dizer, se a gente olhar pro estadual e falar assim, o que conta são os clássicos, tem mais um mérito aí pro Corinthians nessa conquista, né? Tudo bem? Pois é, tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, eu acho que no fim das contas, a própria conquista pode ajudar muito para que nos próximos clássicos, para que nos próximos jogos, para que nos jogos grandes o Corinthians tenha até um desempenho melhor do que ele teve nessas partidas, mas ter tido os resultados que ele teve, eu acho que ajuda, porque o futebol brasileiro funciona dessa maneira. Então, sobre a importância desse estadual, eu acho que ele é importante sim. Ele é importante por todo o contexto que você colocou. Ele é importante, claro, muito porque foi contra o Palmeiras e porque, bem ou mal, ter sido contra o Palmeiras coloca, eu não vou dizer uma crise, mas coloca ali uma série de pontos de interrogações em um adversário muito forte, né, para todas as competições que vêm pela frente, dá segurança e confiança para uma comissão técnica que teve, né, há pouco tempo bastante discutida, bastante contestada. Eu até estou de acordo com o Birner que, tudo bem, 5 rodadas ruins do Campeonato Brasileiro já são capazes de mudar tudo. Mas isso vale para quase que todo mundo o tempo todo. Infelizmente, no futebol brasileiro, é assim que as coisas funcionam. Então, não é porque um título é mais importante, o outro é menos, que a cobrança por resultados não vai vir imediatamente após as conquistas. Então, eu acho que a conquista tem um peso também, porque a gente está falando de um Corinthians que desde 2019 não conquistava títulos. Então, eu acho que, assim, colocando tudo isso no balaio e a confirmação de um time que a gente sabe que é forte. A gente pode discutir até se este time que é forte, o time titular do Corinthians, tá? Que eu acho bastante forte, tá jogando tudo que pode? Acho que não tá. Eu acho que o jogo, a gente fala muito da emoção da partida de hoje, mas vamos falar a verdade, estava conseguindo até os 70 minutos ser uma final entre Corinthians e Palmeiras com pouquíssima emoção. Sim. Acho que nem o torcedor do Corinthians estava sofrendo, nem o torcedor do Palmeiras estava sofrendo. Era bom pro Corinthians. Até os 70 minutos. E claro que era um mérito mais do Corinthians, que não precisava fazer gols, certamente. Mas a partir dos 70 que a gente teve a emoção.
Então, acho que dentro daquilo que foi planejado pelo Ramon Dias, pela comissão técnica, o Corinthians conseguiu um título. Ok, não é um título brilhante, não é um título jogando um grande futebol, mas pelo contexto do Corinthians, eu acho que o que valia mesmo era ganhar essa final, até porque era uma final contra o Palmeiras. E tem um peso maior, pelo fato de que também é o primeiro título de vários desses jogadores que a gente lembra, chegaram no meio da temporada passada. E que até o meio da temporada passada, esse era um time que estava brigando para não ser rebaixado. E que muita gente temia que fosse rebaixado. Então, se você pegar esse intervalo do meio do ano passado para este momento, conquistar um título estadual num campeonato que tem vários times da Série A do Campeonato Brasileiro e num campeonato em que você derrota o Palmeiras na final, obviamente acho que tem um peso relevante. Nessa temporada, nesse momento no Paulista ano passado, o Corinthians já estava com o segundo treinador. Verdade. Já estava no segundo. Verdade. E com um time que você olhava, não tinha a menor perspectiva de evolução e elas eram terríveis. Então, assim, o que o Jean citou a mudança rápida e tem um custo alto, né? É um custo altíssimo em todos os sentidos. Financeiro, né? Ficou Ficou assim, se o rombo era gigante, ele ficou indefinido, é difícil de definir. Mas ele salvou, foi a fase prévia da Libertadores da América e agora conquista o campeonato estadual. É muita coisa para quem não tinha nada. Agora, o Corinthians a história do Corinthians é mais que o estadual. Embora, sim, quando você tem a final Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, você tem o Santos, sim, uma final entre grandes, o que vale ali é o confronto daquele momento. Concordo. Tudo até chegar ali, a gente discute aqui. Né? O quanto se vale a pena, se não vale a pena, os sacrifícios. Porque, assim, essa é uma final que ela foi disputada depois, por quê? Porque essa Federação Paulista começa a final, começa o estadual, quando se deveria começar, os jogadores iam chegar de férias para o primeiro jogo. E uma coisa, Calçade, Então essa ele teve paralisação que da data FIFA, retardar o início. ela era benéfica para o Palmeiras. Para juntar os cacos ali. Exatamente. Tentar recuperar o Maurício, inclusive, não conseguiu. Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? E mérito do time do Corinthians, que conseguiu marcar de um jeito que é até um pouco antiquado, com esses 3 jogadores adiantados, com a linha de 3 jogadores atrás. O Palmeiras não fez as inversões de bola, não conseguiu balançar o sistema de marcação do Corinthians, não conseguiu incomodar de verdade o Corinthians. O que a gente tem que esperar a temporada para saber é se o Palmeiras vai fazer isso contra outras equipes e se isso tem mais a ver com o que é o Palmeiras ou com os méritos do Corinthians. Porque o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis e Yuri, e os 3 estão aqui, você tem 4, 3, o Garro pode voltar um pouquinho. Hoje não precisou nem voltar tanto. Sim. Porque o Palmeiras não conseguia construir. O Corinthians mudou bastante, né, durante o jogo a maneira de marcar. Até os 20 minutos do primeiro tempo era impecável, porque o Corinthians, inclusive, não deixava o Palmeiras ficar com a bola. Se você for ver a posse de bola aos 20, 22 do primeiro tempo, era 65% do Corinthians, mais ou menos. Ou seja, o Palmeiras nem conseguia ficar com a bola. E acho que todo mundo tinha uma ideia parecida com a do Calçade, de que, apesar do jogo fora, apesar do barulho da torcida e tal, o Palmeiras talvez tentasse se impor. Não conseguiu. A partir dali, é verdade, porque também não ia dar para o Corinthians fazer aquilo que estava fazendo o tempo todo, né? Aí é verdade, o Corinthians baixou um pouquinho as linhas, mas o Palmeiras não conseguiu criar uma chance sequer no primeiro tempo. E a única chance, de fato, perigosa do primeiro tempo foi o lance do Garro com chute na trave. E aí, eu acho que assim, o segundo tempo, você tem, evidentemente, mais discussão. É um momento em que o Palmeiras melhora, mas melhora assim. Também precisa, né? Não, e na base meio que do abafa, de jogar a bola ali, de um Corinthians que estava completamente recuado, aí cada vez com o tempo passando o mais. Estevão muito bem marcado. Aliás, isso tem acontecido, né? Aconteceu também no primeiro jogo. O Anrilhari acho que foi bem também no primeiro jogo. E era complicado para ele, hein? Para um cara que não jogava 9 meses. Exato. Aí você pega o Estevão. O Abel, ele privilegiou o aspecto físico também, porque ele poderia colocar o Richard Rios. Não, ele veio com o Estevão e o Everton, que estavam na seleção,
e nada aconteceu na seleção para eles. Sim. Então eles tinham condição de jogar. O Rios, que já teve uma atuação com muito mais minutos dentro de campo, ele preferiu montar o meio de campo com aqueles jogadores que ficaram treinando com ele durante a semana. O que tem lógica. E tem uma baita lógica. Porque que a diferença para o Aníbal, do ponto de vista técnico de capacidade criativa, é muito diferente, né? Mas tudo bem, acho que não dá para contestar também, porque ele acreditou se ele avaliou Mas que aí fisicamente não contra dava... um meio de No campo. primeiro jogo o Rio jogou e o Palmeiras também não conseguiu jogar. Não, sim, mas tudo bem. Mas Aqui é uma assim, o diferença que eu esses estou querendo três dizer assim, jogos, você precisa correr atrás, é sempre melhor ter os Sim, jogadores claro, mais técnicos, né? óbvio. Nesses 3 jogos, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro, onde ele entendeu a fragilidade defensiva do Corinthians, explorou muito bem isso no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, foi pro abafa, mas dominou o jogo, era mais intenso, era mais agressivo, conseguiu aquele pênalti no final, poderia ter vencido aquele jogo, não venceu. Falando do jogo da fase de classificação. Primeiro dos 3. primeiro jogo. Jogo da fase de classificação. Tá. O segundo jogo, que foi o primeiro da final, o Corinthians já mudou a forma de marcar, já trouxe o Romero por um lado para fechar, segurou um pouco mais o Memphis do outro. Hoje não teve o Romero de início, mas ainda assim ele conseguiu bloquear o Palmeiras. E eu acho que a grande diferença está no que cada um dos times faz quando tem a bola. O Corinthians sabe trabalhar melhor a bola do que o Palmeiras. O Palmeiras se acostumou, nesse período, a dar a bola para o Estevão. Mas acho que isso é uma coisa técnica ou tática? Eu acho que mistura os dois. Eu acho que eu entendo que no futebol, cada vez mais, e a gente viu isso claramente na terça-feira, no jogo Brasil e Argentina, um time, para controlar o jogo, tem que saber ter a posse de bola. Tem que saber trabalhar a bola. E o Palmeiras não sabe. O Palmeiras é um time criado, montado para ser muito vertical. Para ser muito 1 contra 1, no caso do Estevão. Para levantar a bola na área, para jogada de bola parada. Mas bola no chão, você não vê uma tabela, uma triangulação, uma ultrapassagem, um jogador que se desloca. Não é a característica do time. Porque os 3 jogos do Palmeiras, os clássicos, da semifinal e os 2 da final, não foram bons. E são, sim. Os 3 jogos. O Palmeiras, se a gente pegar... foi um campeonato muito irregular dele, porque acho que todo mundo poupou aqui, tirou de um jogo, botou no outro. Aqui você não joga. O Corinthians mesmo fez isso. O Corinthians também fez isso. Só que ele conseguia, ele, Corinthians, mostrar uma regularidade maior do que o Palmeiras. E o Palmeiras, quando perdeu o Maurício, parou de funcionar. E o Maurício, que não é o Estevão, mas era um jogador que estava fazendo o time alcançar os resultados. E não conseguiu mais jogar. É uma crise técnica e tática. É uma crise futebolística do Palmeiras, porque hoje ele não foi capaz de fazer cócegas no Corinthians. Um jogo que ele criou precisava. Uma grande chance, que ele tinha obrigação. Teve Não, um pênalti não. só. E o pênalti que foi numa jogada desastrada, porque não havia qualquer necessidade do Félix Torres dar aquele carrinho. Ele achou que ia chegar na bola. O Félix Torres, aliás, hoje destoou bastante, né? Combinou na aquela expulsão, entrada ele já que fez no primeiro tempo, já uma entrada ali no Vitor Roque. Então, só para completar o raciocínio, a jogada, o pênalti sai, não exatamente por um grande mérito do Palmeiras, era uma boa enfiada do Facundo Torres pelo Vitor Roque, era um bom passe, só que era uma jogada controlável se tivesse um pouco mais de tranquilidade por parte do Félix Torres. Opa, cerca um pouquinho, deixa o Gustavo Henrique chegar, vai bloquear aqui. Provavelmente não ia acontecer nada naquele lance. E aí sabe o que é o curioso no pênalti? Você tem essa situação bem antagônica. Do lado, um dilema de quem bate o pênalti para fazer o gol. Do outro, um especialista para pegar pênalti. Mas eu não sei se tem tanto dilema, porque o Veiga é quem bate os pênaltis no Palmeiras. Então o Veiga, eu lembro, o Jean pode me corrigir, porque tem memória do que eu, obviamente, melhor que eu para isso. O Veiga começou sendo um grande batedor de pênaltis. Depois começou a perder alguns pênaltis. Começou a perder alguns pênaltis em jogos grandes, né? Até perguntei aqui antes de entrar, eu realmente não me lembro, mas ele perdeu em jogo grande. Perdeu contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Foi. Na Copa do Brasil. Perdeu contra o Boca, né? Não foi naquela semifinal da Libertadores? Aí eu já não lembro. Mas ele era um cara que era 100% de aproveitamento em pênaltis, depois ele começou a perder. Eu acho que assim, hoje a principal questão do Veiga não ainda que seja um problema sério e que de fato talvez possa ser repensado o batedor oficial,
O principal problema do Veiga é que ele não está jogando bem durante as partidas, porque ele é um cara que fazia diferença e que não tem feito. E que, inclusive, a gente lembra, chegou a ser reserva do Maurício, que o Eugênio citou. Né? Foi para o banco para que o Maurício viesse a ser titular, depois, encontrou-se a condição ali do Maurício como centroavante. Mas, enfim, eu acho que... O Veiga perdeu contra o Boca mesmo. Isso, perdeu contra o Boca. E aí, bom, mas acho que assim, olhando para o Corinthians, né, que é o campeão e que está... o título, é isso que eu dizia, também é importante para acabar com, não vou dizer com desconfiança, mas com críticas que já começavam a ser críticas, para mim, um pouco exageradas em relação a alguns jogadores. E não quer dizer que o Corinthians deu um espetáculo hoje, mas a gente sabe que no Brasil isso funciona. Sim. O Corinthians foi campeão. As enchições que o Memphis estava sofrendo, as pressões e as cobranças que ele estava sofrendo, e eu entendo que se cobre o Memphis para que ele jogue futebol. Nome. Mas eu acho que o título ele ameniza tudo. Ele transforma as críticas ou as cobranças em críticas e cobranças num nível mais aceitável, num nível mais normal. Porque as nossas cobranças e críticas no Brasil tendem a ser completamente distantes do que deveria ser uma crítica esportiva. Claro que existem casos específicos, casos de postura, em que você tem que ser mais duro e tudo mais, mas eu entendo que, assim, em geral, os títulos servem para... Sabe aquele cara que onde a coisa estava começando a ficar muito pesada, carimbar ali. Você baixa um pouco o tom das coisas. Isso se aplica, desculpa, Bernardo, isso se aplica ao Ramon Dias? Porque foi um começo de ano turbulento para o Ramon, né? Principalmente pelo que aconteceu na Libertadores. O Corinthians não se classificou para a fase de grupos. Os jogos começaram a ser uma final atrás da outra para o Ramon. Se perder, cai. Ali se perder, cai. Agora tem o jogo com o Palmeiras. Agora tem o jogo com não sei quem. Agora tem o jogo com não sei quanto. Ele talvez não chegue no Campeonato Brasileiro. E você sempre pontuou aqui, inclusive, que se a gente pegasse do ponto de vista objetivos alcançados, né? Sim. O Zupac fez muito fazer justiça, o Zupac trouxe muito também, essa coisa, né? E o trabalho do Ramon, assim, vamos lá, ele classificou o Corinthians para a Libertadores quando todo mundo achava que o Corinthians ia cair. Ele tira da briga e coloca na Libertadores. Aí ele leva a uma semifinal de Sul-Americana e uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo com, né, e com o bonde andando ali, com os jogadores chegando. E poupando o tempo todo, praticamente, poupando o tempo todo. Competições. Aí ele tem um começo de ano onde ele... Isso é terrível, ter sido eliminado na Libertadores sem chegar na fase de grupos é terrível. Claro que tem um peso muito grande. Para quem foi. E da forma como foi. Como foram os 4 jogos. Então isso tem um peso terrível. Mas ele ganha o Paulista da forma como a gente já falou aqui bastante... e, de certa forma, se você pensar no planejamento, estou falando de jogadores, de rodar elenco, como fez no Campeonato Paulista, em vários jogos e tudo. Quer fazer um balanço do trabalho dele? A coisa funcionou do ponto de vista, claro, do Campeonato Paulista. Tanto é que ele chega com o time completinho. Então, o Garro, ele recuperaram ainda o Coronado nos últimos 10 dias, e você tem o Garro que não estava com 100%, mas você ainda conseguiu ter o Garro na final. Então, assim, a pergunta é, muda o olhar para o Ramon ou, de novo, é aquela história, vamos esperar 3, 4 rodadas do Brasileiro? Não, acho que não muda. Eu acho que ele tem 2 grandes erros de escalações no mata-mata. Um contra o Flamengo, na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, e outro contra o Barcelona, em Guayaquil. No mais, eu acho que, se você fizer um balanço, o trabalho dele... custou a Libertadores e outro a Copa do Brasil. Isso. Precisa lembrar não sei se é disso, passado o Flamengo, mas são erros de jogos bem pontuais. Mas... Por outro lado, quando você olha... Por exemplo, você fala assim, olha, vou armar o time com Garro, Memphis, Yuri Alberto, 3 jogadores marcando. Eu diria, antes de ver o time jogar, não faz isso. Não faz isso. O time com ele funciona. A melhor versão de todas as tentativas dele, 4-3-3 com outro jogador, com algum atacante em vez do Garro, linha de 5 atrás, 3 zagueiros, é essa. E funciona na maior parte das vezes. Eu concordo quando você disse que o Corinthians tem um time forte. O Corinthians tem um time titular, um time do Corinthians, quando todos podem jogar, é um time forte, um time competitivo, mas ele tem algumas coisas que exigem adaptação. O Ramon, até porque é um técnico antigo, jogou muito assim em outras épocas, porque era muito normal jogar assim. Então eu acho que, no geral, a gente fazendo um apanhado, o trabalho dele é bom. O trabalho dele é bom, até porque se você for pensar em não acho fazer... que ele está com crédito. Eu acho que ele tem crédito. Dá crédito agora. Até porque se ele for pensar em não fazer isso, tem que tirar um desses 3 jogadores de frente. Não dá pra mexer. Se ele tivesse perdido o título,
Eu acho que ele ia antes do que o Dorival. Ah, E sim. vai amanhã. Até porque a derrota hoje seria uma tragédia Seria- depois do 1x0. Claro, seria uma tragédia. Então, a situação é outra. Ganhou o título. Futebol funciona exatamente disso daí. Assim, ganhou, perdeu. Fábrica de emoções. Você vai ver a pancadaria em cima do Abel, que já deve ter começado. Né? E é um Sim. cara que ganhou pouco, mas ganhou quase nada, né? Pois é. Mas a pancadaria perder para o Corinthians, nossa. Vai ter um monte de gente achando que acabou o ciclo, que já era, que não sabe nada. Tal. É assim que funciona. Eu acho que o Ramon, quando precisa mexer, e esses 2 jogos, para mim, foram assim, erros muito grandes nas 2 escalações. Em Guayaquil, ele largou o trio ofensivo desconectado do resto da equipe. E no Flamengo ele deu os botou lados do campo, o o time que deu os Coronado lados. para marcar o Flamengo. Quer dizer, uns negócios malucos, mas tudo bem. Méritos dele, eu acho que foi conseguir montar e definir um meio de campo que teve algumas trocas. Já foi o Bidon titular, você tinha Martínez titular, Ranieri no banco, aí ele vem com o Martínez, Ranieri e o Carrilho, que veio de graça. Joga o Martínez pro lado. Não custou nada. Mas o Carrilho e o Hugo são os melhores jogadores para mim Exato. do E aí, estadual. você pega o meio de campo do Corinthians, a hora que você pega este setor e confronta com o Palmeiras, e este setor é responsável, para mim, por muita coisa que aconteceu ano passado. Porque ao melhorar o meio de campo, você redefine a vida do Yuri Alberto. O Garro, aí vem o Memphis. Né? Memphis, Yuri Alberto, Garro. E um meio de campo para suportar esses caras, para dar suporte para eles. Então você tem Ranieri, precisa do jogo físico, ele tem. Não é um jogo mais técnico. O José Martínez, ele transita entre um e outro. Mais físico do que técnica, mas joga. O Carrilho já tem ele já tem um diálogo mais fácil com o Garro. É o cara que muito vai bom. dialogar com o Mais Garro. técnico, mas também não é um também- jogador que fisicamente Sim, deixa a exato. desejar. Então ele criou um meio de campo que tornou o Corinthians competitivo e levou a disputa da final e ganhou o título. Porque a hora que você compara Ranieri, Carrilho e Martínez, olhando para os 2 jogos, aí você vem hoje, o Emiliano Martínez, o Aníbal Moreno e o Veiga, não tem comparação. No confronto, o Corinthians levou a vantagem nos 2 jogos. E assim vinha no ano passado, naquela reta final do Brasileiro. Então, para mim, o grande acerto é a definição desse setor, que mudou o Corinthians todinho. E eu acho uma coisa que estou cansado de falar isso. O Palmeiras, para mim, tem um dilema com seus volantes. Tá. Para mim, ali é uma questão. E times com volantes que não jogam, hoje em dia, não ganham campeonatos. Não ganham campeonatos. Os volantes, hoje em dia, são os jogadores mais... Todos os jogadores são essenciais, mas são os mais essenciais. Eles constroem, eles viram meias, eles finalizam de fora da área, eles entram na área. Corinthians tem eles isso. zagueiro. Corinthians tem, principalmente os que jogam dos lados, que fazem isso muito bem. Eu acho que Ranieri, você vai buscar um no mercado, um marcador, é mais fácil do que você buscar um Carrilho. Muito mais fácil, que é um cara que constrói, marca, protege de lateral. O Palmeiras tem bons volantes, só que eles estão todos ali numa média... E o Carrilho é mais Mas precisa um crescer, não mérito cresce. por o Ramon Dias, né? Muito mérito. Que é ele que banca. Não, vai buscar esse cara aqui, porque eu conheço, trabalhei com ele. O Carrilho era um ponta-direita, Isso. até alguns anos atrás. Jogava tem- aberto de ponta-direita, velocidade, drible, levar a bola no fundo. Ele consegue fazer uma transição para um jogador de meio de campo consistente, que faz várias funções ao mesmo tempo. Agora, do outro lado, sobre o Palmeiras, você falava dos volantes. É importante a gente lembrar que é um Palmeiras, talvez no auge de uma transição. Porque o time do Palmeiras, do Abel, campeão várias vezes, brasileiro, Libertadores, etc., dele hoje, o Everton, hoje não jogou Gustavo Gomes, né? Sim. Veiga, Marcos Mike, Rocha não Veiga, jogou. Mike. Veiga e o Mike, que não era exatamente o titular, mas um reserva que joga muito. Hoje é outro time. Né? Os 2 volantes, um deles chegou ano passado, o outro chegou agora. O zagueiro, o Murilo, participou de um período dessa era Abel, mas não é desde o início. Porque você tinha o Luan, lembra? Porque era o Luan com o Gustavo Gomes, né? Quando começa o sucesso ali desse Palmeiras. Você não tem mais o Zé Rafael. Você não tem mais o Rony. Gustavo Scarpa. Você não tem mais o Rony. O Zé Você Rafael, não tem o Rony mais por escolha o do Felipe técnico. Melo. Sim.
que também fez parte desse processo. Tudo por escolha do técnico, não tô nem falando que ele tá errado. Não estou dizendo que é por isso por aqui. Não tem mais o Gabriel Menino, que não era o titular absoluto, mas fez parte do processo. Em algum momento o Patrick de Paulo fez parte. Esse time de hoje é outro. E qualquer time novo precisa de um tempo para se encontrar. Só para explicar, eu não duvido. Eu acho o Aníbal um bom jogador, acho que ele é um jogador muito técnico, às vezes dá uma desligada. Eu acho que o Palmeiras tem uns volantes ali que podem até se tornar jogadores essenciais. Tem o Lucas Evangelista chegando, que é um jogador Eles ainda não conseguiram, é só isso. Tratar o Palmeiras como terra arrasada é um absurdo. Óbvio. Isso, né? É uma transição. Vai entrar A gente está falando de Paulinho e uma tal. decisão em que... Sim. Agora, o Corinthians ganhou o primeiro título na história com essa quantidade de estrangeiros. O Corinthians entrou com 6 e ainda usou o 7º, que é o Romero. Com 5 brasileiros e 6 estrangeiros. Então, se é equatoriano, 2 argentinos, um peruano, um venezuelano e um holandês. E o meio de campo que veio do Ranieri do Cuiabá, o Carrilho da Arábia Saudita e o Martínez dos Estados Unidos. Meu Deus. Assim, Hoje o Corinthians, ele fecha... Para Celso Unzelt. Ele fecha... curiosidades. Ele fecha o mês de março... Então a gente está falando, pelo amor de Deus, o Palmeiras ainda tem muito potencial para trabalhar, para crescer na temporada. Mas hoje o Corinthians tem mais certezas... Estou falando em relação ao elenco, tá? Mais certezas do que dúvidas e o Palmeiras mais dúvidas do que certezas? Ou não, Jean? Cara, eu não, assim, se você me perguntar, eu posso quebrar a cara, quem vai ficar à frente no campeonato por pontos corridos, eu não apostaria no Corinthians. Tá. Apesar de achar que o time do Corinthians titular é muito forte. Mas sem convicção, né? Não, sem convicção, porque o Palmeiras não tá, realmente o Palmeiras não consegue criar, o Palmeiras não consegue produzir. Agora, eu tenho uma coisa também de acreditar na capacidade de profissionais quando eles estão num lugar, mesmo que eles não estejam rendendo. E acho que a gente se acostumou a ver isso em vários clubes de futebol do Brasil, né? Jogadores que eram dados como acabados num time, iam para outro e rendiam tudo que rendiam. Técnicos que eram dados como acabados, conseguem render. Eu não duvido da qualidade desse elenco do Palmeiras, eu não duvido da qualidade do técnico do Palmeiras. Portanto, eu acho que é um time que num campeonato longo, com tempo de recuperação e tudo mais, pode ir longe. Eu acho que o Corinthians tem menos elenco, tem menos capacidade de troca na hora que precisa mudar e por isso vejo o Corinthians com esse time que também não jogou o que pode jogar. Eu acho que esse time pode jogar mais e pode produzir mais, mas eu vejo o Corinthians como um forte candidato principalmente para as Copas, né? Agora, claro, não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, acabou de ganhar uma Copa provando essa teoria, porque é um time com muita qualidade técnica, é um time titular forte, com meio de campo físico, com pegada e tudo mais. Agora, olhando para os pontos corridos, eu acho que aí você precisa ter talvez mais capacidade de troca, coisa que eu não vejo tanto hoje. Acho que alguns jogadores do Corinthians são muito essenciais e se você os perde, você vai ter dificuldade. Quando precisou trocar, ele se deu mal nas escalações, que essas duas que a gente citou. Eu não sei como eles vão tocar essa questão, porque o elenco, assim, uma coisa é quando você olha para o time e fala, nossa, esses daqui deram certo, tal. O Brasileirão se vence com 11, né? A gente sabe, o Brasileirão, Copa, né? Claro. Você tem que ter um grupo. E o grupo, aí falta jogadores. Por exemplo, você pega um jogador... Qual é o jogador, você fala o Corinthians, de velocidade? Já foi o Romero um dia, o cara que cobria o lateral, aparecia na ponta, no fundo. Hoje é outro tipo de jogador, né? O Memphis Teyman não é o velocista, e o Roberto. Então o Corinthians tem, assim, deficiências no elenco. Elas são claras. Então jogar a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, até junho, agora serão 20 jogos. Estou com uma dúvida. Eu acho que não segura. Então ele teria que optar. Isso. Eu vejo. O meu ideal, eu não sou da comissão técnica, é apenas uma opinião. Perfeito. Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana vai levando do jeito que dá. Como tem feito nos últimos anos. Se aparecer lá nas quartas, lá na semifinal. Se chegar nas quartas de final, aí você começa a pensar. Mas, por exemplo... Mas como todo mundo tem feito, até. Investiria no Brasileiro. No Brasileiro, muito. Prioridade o Brasileiro. Eu só acho que tem uma coisinha só, Calçade. Eu investiria prioridade no Brasileiro. Não porque pode ganhar, hein?
Mas é por uma questão Não, assim, sim, claro, de evolução também. Porque o brasileiro, claro, o brasileiro é significativo. O brasileiro é significativo. E dizer que, assim, eu vejo o elenco do Palmeiras ainda mais forte para um campeonato brasileiro não significa que o Corinthians vá mal. E também não significa que o Corinthians vá bem. Agora, eu acho que, de fato, o Palmeiras ainda tem, só para a gente considerar, Paulinho, Lucas Evangelista, jogadores que nem estrearam. Outros, Vitor Roque está no terceiro jogo dele. Volta no Maurício. Volta do Maurício. Então, assim, é um Palmeiras que tende a ficar mais forte. Agora, o Corinthians, eu entendo o que o Calçade está falando, concordo com a ideia dele, ainda que eu acho que num determinado momento na Sul-Americana, aí, pera lá, você chegou numa quarta de final, tal. Aí toca a vida. Aí você fala, não, pera lá. E o grupo do Corinthians, primeira fase, não é um grupo fácil. E essa é a questão, eu acho que esse é o ponto que eu ia colocar. O Corinthians deu o azar, dentre os times brasileiros, de pegar o grupo, para mim, mais complicado, que pode gerar algum incômodo, lembrando que só o primeiro se classifica, o segundo tem que jogar repescagem e tudo mais. Então, talvez isso gere um dilema maior na comissão técnica para dizer, bom, o que a gente faz? Porque se fosse aqueles grupos com times absolutamente incapazes, porque eles existem na Sul-Americana, aí eu acho que o Corinthians podia dizer, cara, eu vou com o meu time completamente modificado, como ele fez inclusive no ano passado, e mesmo assim eu vou me classificar tranquilamente e tal, vou conseguir avançar. Com esse grupo eu acho que a coisa é mais complicada e ele vai ter que pensar bem como... São 12 rodadas até paralisação do brasileiro, né? Sim. E aí vem a primeira fase da Sul-Americana, são 6 jogos e mais 2 de Copa do Brasil. Então são 20 partidas a partir de agora. Com um clube que fez o maior número de jogos. Você foi até a final do Paulista, jogou 4 de Libertadores da América. Então ele tem uma quantidade já um pouquinho mais alta. Então, assim, iniciar bem, parar em junho. Tem 17 jogos até agora. Então, e ainda vai fazer mais 20. Até dia 28. Até a parada vai ter 37. Até parar Muito jogo. o Brasileirão. Até a parada ele tem quase um Brasileirão campeonato brasileiro. É preciso, eu vejo uma condição fundamental, que é parar... Desculpa, 20? Tem mais jogos. 20 de hoje. Porque foi 12 na então, fase vai de literar grupos, 40. mais Tinha 2, 19, foi a 14, mais 4 mais da Libertadores. 16 e mais 4 da Libertadores. Então, são Um 40 campeonato brasileiro inteiro com mais são 2 jogos. 40 jogos até o meio do ano aqui. 85% da temporada europeia. Eu acho que, vejo, pelas questões... A menos que o elenco eles façam algumas loucuras e tragam mais gente. Mas parar bem é fundamental. Do que deixar para depois correr atrás, que nem no ano passado, que era por uma questão de elenco. O planejamento nesse sentido parece estar dando certo.